Muito obrigado, parabéns. As falas foram super interessantes, super provocativas, super esclarecedoras, né? E agora nós vamos dar realmente início à prática, né, que dá nome ao nosso evento. É o Papo com o Biólogo. Como hoje nós estamos conversando, né, estamos fazendo essa transmissão ao vivo, eu já começo aqui com uma pergunta de um colega nosso que é de longe, lá de Boa Vista, Roraima. É o Marcos Samuel, que foi uma dúvida que muita gente tem, muito profissional tem, muitos estudantes, quando estão no início do seu curso, tem. A gente fala muito, falou aqui no evento, mas é importante que a gente, de novo, repita. A pergunta é a seguinte: a atuação em licenciamento, ela é restrita a bacharéis ou também é aberta a licenciados? As duas habilitações, elas têm a mesma competência? Para o licenciamento ambiental, sim. Ambos os profissionais, licenciados e bacharéis, podem exercer as atividades para o licenciamento ambiental, desde que atenda aqueles pré-requisitos de devidamente diplomados, com a sua carga horária mínima, e consigam ter o registro da profissão para emissão da RT. A partir disso, o profissional pode atuar no licenciamento, sendo licenciado ou sendo bacharel. Pode falar. Eu tenho duas perguntas. Assim, eu senti falta de vocês dois terem falado sobre a paleontologia e a biogeografia, nessa parte de endemismos. E a outra pergunta é sobre o déficit de naturalistas que tem hoje em dias. Porque antigamente era História Natural o nome do curso, né? E com essa diversificação do curso agora, que é de Ciências Biológicas e Geologia. Qual que é o seu nome? Flávio. Flávio, não dá tempo da gente citar e falar de todas as áreas e as disciplinas de estudo, né? Mas a disciplina que você citou, por exemplo, de biogeografia, é um estudo de caráter singular para alguns licenciamentos, para você estudar a questão da distribuição dessas espécies em determinado território. Em toda lista de espécies que você faz, você tem que destacar aquelas que são endêmicas, aquelas que são raras, aquelas que são ameaçadas de extinção, aquelas que possuem uma importância econômica para determinada região. Então, seja num estudo de herpeto, de ornito, de masto, de íctio, de êntomo ou de flora, ao profissional fazer aquela disciplina, aquele estudo e listar as suas espécies, uma de seus resultados tem que ser essa separação. Quais daquelas são espécies endêmicas? Esse endemismo, ele é local ou ele é regional? Esse endemismo pode ser prejudicado pela substituição num processo? Dentro da mineração é muito falado sobre as cangas ferruginosas, né? E as cangas são locais de alto endemismo. Só que a mineração, ela tem um caráter que às vezes é complicado, que é a questão da rigidez locacional e não de tanta alternativa. Então, por vezes, você pode ter um prejuízo àquele endemismo. Mas aí é necessário, como o Bruce colocou, as questões dos estudos de monitoramento, para ver, às vezes uma espécie é considerada endêmica em determinado local por falta de estudos. E isso já aconteceu em diversos licenciamentos. Quando você começa a ampliar os seus estudos, você começa a ver, opa, tem essa espécie aqui também, tem essa espécie aqui também. Então, você acaba que minimiza o grau de impacto para aquela espécie, descobrindo ela em outros locais. São estudos importantíssimos. Idem para a paleontologia, né, que também
está muito ligada aos estudos agora para mineração, para cavidades, também está muito ligado. E o historiador natural, na verdade, hoje é muito ligado à questão hoje do taxonomista, né? Então, nós temos algumas faculdades que são especializadas na taxonomia de determinados grupos e que são profissionais fundamentais em qualquer estudo de licenciamento. Se você não tiver um taxonomista de determinados grupos que você vai estudar, é impossível você estudar aquele grupo. Então, realmente, tanto que o conselho ele admite o profissional o historiador natural, não é isso, Igor? Que não existe mais, mas a formação dele de historiador, ele é habilitado a ser registrado no conselho para poder emitir sua RT e desenvolver os seus estudos. Bem, agora eu tenho aqui um comentário e uma pergunta da Lucélia Guimarães, nossa colega lá de Tocantins, de Porto Nacional, né? O comentário dela, eu queria que vocês até frisassem também. Causam indignação os questionamentos sobre as competências dos biólogos. Em vez de pesquisar a legislação que regula a profissão, nós ficamos nos baseando em achismos, foi o que foi dito aqui. Então, seria bom vocês comentarem, reforçarem isso. E a pergunta dela é como é que funciona a questão do apoio técnico, em que caso podemos atuar no apoio técnico? Eu acho que tem a ver com aquela resolução, aquela legislação que vocês explicaram aí. Bom, fazendo comentário com relação à competência profissional, né, realmente, como a gente ressaltou na apresentação, é uma das questões que acontece demais. O profissional mesmo, o biólogo, foi uma dos motivos da gente ter colocado no início da apresentação, né, e ter ressaltado a importância do profissional conhecer a sua própria legislação, porque ele fica no achismo. É claro que existem algumas atuações que não estão descritas na nossa legislação, né? Uma delas, por exemplo, uma colega minha, outro dia, veio me perguntar com relação à acupuntura em animais, se o biólogo era legalmente habilitado a isso, né? Então, assim, existem diversas atividades e vão surgir novas atividades, né, porque o mercado é dinâmico e à medida que vai aparecendo novas leis e tudo, vão aparecendo também novos campos de atuação. Então, na nossa legislação, ela fala, né, ela tem uma listagem bem ampla, como o Tiago falou, são 88 áreas de atuação. E cabe ao profissional sempre buscar dentro da sua lei o que é passível, né, o que lhe cabe dentro dessas atividades. Se houver qualquer dúvida, o conselho está aí para isso, né? É feita uma consulta, se for necessário a gente faz uma consulta para o CFBio, né, mas isso aí a gente não pode trabalhar no achismo e nem do que os outros nos dizem, né? A segunda questão que ela falou é com relação ao apoio técnico, né? A Lucélia perguntou. Eu vou dar um exemplo meu, né? Mesmo antes da minha formação, eu trabalhei e vim trabalhando desde 98, eu trabalhei sempre com a parte de licenciamento ambiental, né? Na época como estudante, né? Estagiário. E depois da minha formação, né, em 2001, eu comecei a atuar dentro desse licenciamento. Eu já tinha, né, uma bagagem, já tinha um conhecimento. Entretanto, as minhas primeiras ARTs, eu sempre tirei como apoio técnico. O que é o apoio técnico? Na verdade, você vai dar um suporte. Eu não ia a campo, né, mas eu fazia toda a parte de controle das equipes. Você vai recebendo os relatórios, você vai dando suporte na revisão dos relatórios, você vai obtendo as informações necessárias para a composição do EIA, né? Mas a minha responsabilidade técnica dentro do estudo era realmente como um apoio técnico. E aí, como o Tiago falou, é muito importante você detalhar na sua RT tudo aquilo que você está fazendo.
porque isso vai te dar uma carga, vai te dar uma bagagem na hora de você tirar o seu acervo técnico. Se você precisar participar de uma licitação em que te exija conhecimento numa determinada área, alguma coisa, essa descrição que você faz, né, esse texto que você faz dentro da sua RT, é aquilo que vai te dar um respaldo futuramente para qualquer tipo de atividade que você queira exercer. Então, é importante você descrever, mesmo com uma RT de apoio técnico, você descrever as atividades, as ações que você está executando dentro do estudo. Só complementar, a FAPEMIG, por exemplo, ela tem uma categoria de bolsas que chama bolsa, são as BATs, BAT 1, BAT 2, que são exatamente bolsas de apoio técnico. É para aquele profissional que é formado, ele ainda não tem experiência, mas está no seu primeiro ano. Então, é uma bolsa com um valor um pouco abaixo da bolsa, por exemplo, do mestre, mas que está entre o graduado e o mestre. Então, e ainda, se não me engano, são 3 gradações dentro das bolsas BAT. BAT 1, BAT 2 e BAT 3. No site da FAPEMIG tem a descrição desse apoio técnico também bem interessante. E só também para a gente ressaltar a questão da competência do biólogo. Gente, não aceita simplesmente o que os outros falam. Se chegarem a barrar algum protocolo, algum estudo, questionário a vocês, o biólogo tem que se posicionar e ponto. Se posicione. Se te recusarem a protocolar um estudo, chama a polícia. Chama a polícia, pega uma testemunha, coloca, faz um BO, porque é só assim que a gente vai movimentar, porque nós não vamos ficar citando outros conselhos, mas a gente sabe como os conselhos que são fortes, se colocam, se consolidam, eles agem. E o biólogo ele também tem que agir dessa forma. Usando um pouco a expressão, é sair da casca. Sabe? Nós temos que sair da casca e nos posicionar. Só assim que realmente o biólogo vai ser colocado e ser respeitado dentro do âmbito da sua atuação. Você. Boa noite, meu nome é Bernardo, e eu achei que a sua colocação sobre a RT, eu trabalho com consultoria no licenciamento, né, e acho muito importante realmente a questão da RT e do preenchimento correto dela. E, na verdade, é um comentário, e eu queria que vocês também comentassem sobre isso, que eu acho que recentemente a gente teve uma mudança no sistema, né, da RT, e ao meu ver, ele não ficou melhor. Eu acho que a gente tem... eu procuro detalhar o máximo possível, mas eu acho que alguns campos não permitem que a gente faça esse detalhamento da melhor forma, porque ele tem uma restrição de caracteres e também porque eu acho que poderia haver um direcionamento em alguns casos. Então, por exemplo, na RT que você vai preencher para um trabalho de consultoria ambiental, eu imagino que talvez pudesse ter um tipo de seleção que você já selecionasse o tipo de trabalho que você está atuando, né? E aí dentro daquilo você, naquele campo de descrição mais extenso, você especificasse o que você está fazendo dentro daquele trabalho, né? Então, acho importante essa caracterização, mas eu acho que muitas vezes o biólogo, mesmo que tenha experiência, às vezes fica um pouco perdido no preenchimento da RT, que é um campo tão importante, né? Justamente porque é aquilo que vai te dar você está colocando a sua assinatura naquilo ali, né? Como é que você chama? Bernardo. Concordo com você, Bernardo. Eu acho que nós já tivemos uma mudança, saímos da RT de papel para a RT digital, né? Mas a gente ainda precisa melhorar muito. Nós estamos um pouco restritos a uma questão talvez legal, ou uma questão talvez inclusive de ser resolvida com o nosso Conselho Federal. Nós precisamos equalizar isso, né? Realmente as áreas de atuação também, a gente precisa, ao meu ver, a gente precisa fazer uma revisão disso aí, né? Mas eu acho que o Gladstone, inclusive, tem mais detalhamento. O Gladstone foi presidente do Conselho, hoje ele está na diretoria, mas... Primeiro, muita coisa foi falada aqui sobre a questão da RT, né? Eu acho que a grande evolução realmente aconteceu com a 227, porque a 227 ela deu os nortes, deu todas as áreas de atuação do biólogo. Então, ali, o biólogo já pode colocar uma área de atuação. Aí vem o segundo ponto.
dentro daquela área, ou o que ele pode atuar. Então, nesse ponto, nós realmente temos aí muito a evoluir, muito a melhorar. Agora, a dificuldade maior é a seguinte, é que todo mundo sabe que o Conselho, ele trabalha, ele olha os biólogos de toda a sua jurisdição. E biólogos de outra jurisdição podem também atuar aqui. E imaginem bem as diferentes nomenclaturas que aparecem e, às vezes, elas são regionais, são de uma prefeitura, são de um estado. Então, como que nós vamos trazer toda aquela peculiaridade regional para um órgão que atua em nível, né, macro? Essa é a grande dificuldade. Agora, temos que evoluir, muita coisa já melhorou, mas isso só vai acontecer quando nós tivermos, dentro de toda a categoria, uma bagagem, onde a gente vai conseguir entender, olha, isso aqui para mim, surgiu em Goiás um dia um termo, um modelo de licenciamento, uma coisa completamente diferente. Por quê? Aquele modelo somente engenheiros poderiam fazer. Eles criaram uma nomenclatura lá e falaram que aquele tipo de licenciamento teria que ser tipo de engenheiro. Então, essa diferença regional e essas estratégias todas, elas são difíceis da gente tentar acompanhar. Lembrando que a gente trabalha para todo o Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente tem em mente, tem que melhorar, e essas sugestões, elas são fundamentais que elas cheguem, que a gente tenha essa reverberação dos profissionais, para que a gente possa levar isso para o Conselho Federal, para que a gente consiga aumentar num grupo maior e pensar numa coisa que possa ser uniforme e funcionar mais em termos de Brasil. Eu acho que é a questão da parametrização, né? Quanto mais parametrizado, nesse sentido, poderia ser melhor. Mas aí, eu acho que a consideração é para a gente não perder as peculiaridades regionais, né? Que é interessante. Mas eu também concordo que o sistema ele tem que evoluir, várias questões. A gente tem trabalhado isso aqui dentro do Conselho, né? Para tentar colocar um sistema mais moderno, um sistema web mais cognitivo, vamos dizer assim. Agora, fazendo uma outra parte, eu acho interessante que, comparado a alguns outros sistemas, o nosso sistema é muito bom. O nosso sistema, por mais que ele ainda não seja de uma plataforma web de última geração, você tira uma declaração de regularidade muito fácil, você tira uma RT muito fácil, ao você fazer o pagamento com 2G, essa RT já está colocada. Você hoje tem uma facilidade para tirar um acervo técnico. No nosso escritório, nós temos arquiteto, nós temos engenheiro, temos geógrafo, então a gente vê todos os outros conselhos. Eu vejo que o sistema do CRBio, às vezes, ele é mais dinâmico do que os outros. Por os outros quererem abarcar coisas demais, eles ficam duros, às vezes, para você fazer uma retificação de uma RT, para você fazer uma baixa de uma RT, acabou o serviço, eu vou fazer uma baixa da RT para que essa RT possa ir para o meu acervo. Então, hoje eu vejo que o nosso sistema ele tem, por esse lado, essas facilidades, mas eu concordo que, em termos de plataforma web, ele ainda tem muito a evoluir. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel. Primeiramente, eu queria parabenizar o Conselho pelo bate-papo, pela conversa, pelas informações esclarecedoras em relação para a gente que atua, que milita na área e que é formado. Na verdade, é uma reflexão que eu queria colocar aqui, e nessa linha, realmente, eu acho que nós, como biólogos, que atuamos, que militamos, nós não podemos também ficar à mercê da formação de outros profissionais que, muitas vezes, no momento do licenciamento ambiental, chega lá e questiona o nosso papel, questiona a nossa competência e, muitas vezes, o próprio gestor público concursado que está na Supran chega e fala que nós não temos habilitação nem capacidade para isso. Então, é igual nessa linha, nesse pensamento, nesse posicionamento, que nós temos que nos colocar, entendeu? Nós temos que demonstrar que temos conhecimento técnico, conhecimento científico e, principalmente, o embasamento legal que o Conselho nos dá, que as resoluções do Conselho nos dão e que a legislação em vigor nos dão. Então, assim, eu acho que nós temos que realmente, quando chegar, apesar que as Suprans regionais e o processo de licenciamento em Minas é um gargalo, falta técnico, falta agilidade, muitas vezes tem processos que ficam assim, alongando lá, entendeu? A gente
exigir e cobrar a nossa valorização profissional em relação a isso. Então, realmente, a questão nossa é a gente se posicionar, se colocar, ser solidário com nossos colegas, principalmente nos momentos de dificuldade dos órgãos públicos, entendeu? E incentivar essa questão, inclusive no aspecto legal, fazer a denúncia e, se for no último caso, fazer o boletim de ocorrência, sim, e levar nas últimas instâncias aquele servidor público que não nos habilita ou nos qualifica no balcão. Isso que é fundamental. Então, é uma reflexão, um posicionamento que eu quero deixar claro aqui e até um incentivo aos outros colegas nossos para se posicionar em relação a isso, ok? Muito obrigado e parabéns novamente. O Gabriel, nós sabemos, né, que o Estado ele tem uma certa deficiência na questão do licenciamento ambiental. A gente espera que algumas melhorias sejam feitas aí para frente. A gente está vendo, né, a mudança de legislação, a própria DN 74 está em revisão, né? A informação que nós temos aqui está para sair, mas esse está para sair está desde o início do ano, então vamos aguardar, vamos ser otimistas e torcer para que saia uma revisão da DN 74. Como o Conselho, né, tem feito, o que o Conselho tem feito com relação a isso? Primeiro que o Conselho ele tem o papel de defender a profissão bióloga, então sempre que há qualquer problema a gente sempre fala para vir, para trazer isso aqui para o Conselho para que sejam adotadas as medidas. Nós temos no nosso plano de ação da atual gestão, uma das ações que nós colocamos foi realmente uma proximidade com os órgãos ambientais. Nós já fizemos reuniões na SEMAD, né, buscando essa proximidade, inclusive uma participação maior do Conselho dentro do órgão ambiental, né, e sempre que possível a gente faz, né, toda a publicação nossa, a gente também encaminha aos órgãos ambientais, sempre que necessário, como foi o caso, né, da nossa portaria do CRBio com relação ao inventário, PRAD, PTRF. Então, a gente está buscando, na verdade, esse maior contato com o órgão e, claro, para levar a informação para que não haja uma ilegalidade, né, dos servidores públicos com relação a isso. Então, a gente está buscando realmente uma relação mais amigável, uma relação. Mas, claro que qualquer coisa que fuja do que está previsto na lei, nós temos que adotar as medidas cabíveis.